Então cá vamos, hoje temos aqui a Eugénia. Eugénia, tu traz-nos aqui uma história muito interessante também. Uh, És uma mulher que mudou completamente, se calhar, o conceito de carreira, ou seja, formou-se em Engenharia do Ambiente. Corrige-me se eu disser aqui alguma asneira. Passaste 20 anos no mundo corporativo a gerir muitos processos, muitas certificações, consultorias, formação e etc. E de repente, há aqui um de repente que te faz mudar completamente o teu estilo de vida, o teu conceito, e eu vou-te dar a palavra para tu nos contares aqui, na tua voz, quem é que é a Eugénia, como é que isto aconteceu. Então, eu sou Eugénia, tenho 45 anos, represento vários papéis aqui nesta vida, nesta rotina diária, e não de uma forma falsa, não é? De estar a ser falsa em todos os papéis, mas na verdade temos caixinhas em que temos que integrar todos os dias. Então, os meus papéis principais é o de mãe, o de filha, neste caso, começando pelo início. Sou mãe de Sebastião, que tem 10 anos. Sou mulher ou esposa do Frederico. E também sou gestora da minha empresa, né? Porque tenho trabalho por conta própria. E pronto, e é isso. E formei-me em Engenharia do Ambiente, muito condicionada na altura, pela minha família, porque Claro. eu sempre achei, ou sempre tive aquela vontade de querer ir para a psicologia ou para a educação social, mas pronto, lá me diziam, tu não tens jeito para escrever, tu és mais matemáticas, és mais prática, porque efetivamente sou muito prática. Agora percebo que uma coisa não leva à outra, não é? Não é preciso ser completamente aloada para trabalhar, para ser no mundo das humanidades. E como toda a minha família vem da engenharia, pronto, lá fui eu para a Engenharia do Ambiente. E comecei logo a trabalhar, quando acabei o curso, em consultoria, na implementação de sistemas de gestão da qualidade, ambiente e segurança, desde 2012. Não, 2002, desculpem, 2003. Pronto, sou uma pessoa muito comunicativa, falo muito, rio-me muito alto, sou muito extrovertida e tenho às vezes um humor assim um bocadinho sarcástico. Olha, e explica-nos aqui um bocadinho como é que depois tu tens um percurso profissional, tu tens muito histórico já na área do sistema de gestão de ambiental e da qualidade. Como é que se dá aqui o clique e o porquê de tu reverteres aqui, passares a ser uma empresária, trabalhares por conta própria? O que é que aconteceu aqui? O que é que foi o teu chamamento, se é que se pode dizer, para tu sentires esta necessidade da mudança? Olha, o meu chamamento foi a maternidade, na verdade, não é? Uhum. Eu tive, quando eu, honestamente, e muito honestamente, eu nunca tive a certeza de querer ser mãe. Não é? Eu nunca tinha Certo. aquela vontade, eu quero ser mãe, quero ter 20 filhos, que eu vivo para a maternidade. Então houve ali uma altura que só que também a idade estava a passar, eu tinha medo de me arrepender, de não ser mãe, e deixa-me só ver se é. Desculpem. Não. Então tivemos assim num período que íamos tentando e não íamos tentando, não é? Às vezes tentávamos, às vezes tínhamos cuidado, outras vezes não tínhamos, e numa dessas fases engravidei. E eu tinha muitos projetos fora. Angola, Madeira, não é fora do país, mas é fora aqui do continente, Cabo Verde, e na altura viajava muito, tinha empresas em muitos lados, corria Portugal inteiro, e pronto, engravidei. E na altura não sabia bem se estava feliz, se estava infeliz, se era o que eu queria, se não Foi era um o que eu misto, não queria. é? Foi Foi um um misto. misto, porque havia aqui qualquer coisa que também se perdia, não é? Mas Ou não? Sim, exato, porque eu pensava assim, não, ok, isto vai ser bom, depois quando eu for para o infantário, eu deixo com a minha mãe, com a minha sogra, continuo a fazer a minha vida, continuo a ir jantar com as minhas amigas, continuo a ir a concertos, a ir a festivais, pronto, tudo bem.
E quando o Sebastião nasceu, eu não tive uma depressão pós-parto diagnosticada, mas tive uma depressão pós-parto, agora consigo identificar isso, mas que não durou o pós-parto, durou 3 anos. Pois. E então, nesses 3 anos, eu comecei a perder um bocadinho o encanto pela consultoria, porque já não me chamavam para viagens, já me davam poucos projetos. Eu trabalhava para uma empresa consultora. Quando o meu filho tinha 1 ano, a empresa consultora propôs-me eu sair e ficar a trabalhar a recibos verdes só por projeto. Pronto, e nesse espaço eu pensei, eu não quero fazer isto da minha vida, porque o que a maternidade me trouxe foi uma vontade enorme de ser eu, ser Certo. livre. Certo. Eu ainda há pouco tempo li uma frase que é muito gira, que diz: a maternidade não nos muda, mostra-nos quem somos, Certo. em boa verdade. Então eu pensei, não, vou começar a procurar outras oportunidades. Fiz uma formação em coaching, depois comecei a alimentar muito de cursos e de literatura de parentalidade positiva, não como, eu ainda nem tinha pensado neste percurso de carreira ou desta transição, mas pronto, por motivos pessoais, não é? Porque queria... Precisavas de respostas para ti mesma, para alimentares em ti as soluções daquilo que estavas a passar também, não é? Exatamente, e também para ter aqui uma relação melhor com o meu filho, ser próxima dele, não é? Sei lá, criar um ser humano minimamente decente. E, entretanto, uma das formações que eu fiz foi a orientação e aconselhamento parental, que me deu o título de orientadora parental, mas eu não era bem isso que eu queria. Então eu pensei, pá, eu podia levar isto para as empresas. Ou trabalhar com mães, não na parentalidade, mas com as mães, porque foi o que me faltou. Certo, alguém que te acompanhasse no crescimento, porque é assim, a verdade, ainda esta semana a Isabel partilhava que não havia manual de instruções e a verdade é essa, não há um manual de instruções, não há nada que nos diga e agora, não é? E somos entregues também, nasce uma mulher nova, não é? A verdade é essa também. Sim, e também porque nasce uma mulher nova e também porque não há este apoio, não é? Nós vemos no Instagram e nas redes sociais muitas mulheres que são mães que ficam com o corpo perfeito, que fazem tudo, que fazem comida orgânica, que fazem lanches orgânicos, que brincam com os miúdos, que fazem montes de passeios. E eu, na altura, eu só queria saber quem eu era, porque eu não me identificava em nada, nem com as minhas amigas, nem com a minha família. Estava um bocadinho perdida, um bocadinho não, muito perdida. Então, depois com essas formações, também inteligência emocional, fui conseguindo perceber e cheguei a este ponto de, ok, então o meu foco não é os filhos, não é trabalhar a parentalidade com os filhos, mas a parentalidade da mulher, principalmente, não é? Como é que nós nos conseguimos apoiar de uma forma real, que seja uma forma honesta. Certo. E isto também para as empresas acaba por ser magnífico porque é uma forma de ajudar a equilibrar as emoções e todo o que é o conceito do bem-estar, dá aqui também uma visão muito tranquilizadora, não é? Apaziguadora de que a mulher acaba por se dedicar, mas também há um lugar para ela, porque isto acontece a muitas mulheres que são mães, acontece que os cargos depois mudam, as oportunidades desaparecem. No entanto, isto acaba por ser algo que aos dias de hoje ainda ocorre, não é? Sim. Tu falas aqui de vários papéis que assumimos no nosso dia a dia e etc. E eu ia aqui questionar precisamente que esta semana quem é que sentiu que foi super mulher e que teve que assumir diversos papéis dentro do seu dia a dia, na vida, como se calhar, Teresa, tu nem tanto que estiveste de férias, não tiveste que assumir tanto, mas no dia a dia, quem é que assume aqui diversos papéis que chega a um ponto que parece que tem mais que uma vida? Não vos acontece isso? Não é? Tipo, eu hoje trabalhei e fiz uma coisa, chego a casa, sou outra, vou às compras. Ou seja, nós assumimos aqui uma panóplia de papéis na nossa vida que é assustador depois nós encontrarmos a nossa verdadeira identidade nisto tudo, não é? E é um bocado aquilo que tu dizes, que tu passaste também por isso, certo? Sim, e depois também há uma conotação de que este trabalho
de casa, não é? E de compras e de filhos e de tratar às vezes dos pais e etc, certo, não é? também. Não é um trabalho produtivo. Porque Sim, não há é esse remunerado, conceito que não é, não é trabalho, porque não, é uma exato, obrigação, não porque não é é? remunerado, não é? Certo. E então há sempre aqui pronto, uma dualidade disto, destes papéis que também nos trazem muitas vezes muita culpa, não é? Não só Certo. como mães, nem falo só das mães, mas nós mulheres sentimos muita culpa porque não temos tempo para ir fazer coisas básicas, pintar o cabelo, fazer exercício, ter o corpo super tonificado, Fit. fit, ali nas medidas certas. Por isso, o trabalho, por exemplo, que a Isabel faz nestas transformações é. Ai, desculpem, está aqui estão aqui dois cães! Vai lá, se conseguires. Esperem aí, desculpem. Logo agora aqui a falar das minhas transformações, apareceram cães. Fala tu então. Não, a verdade é que o que ela está a querer dizer, e a verdade é que tu nestas transformações obrigas-nos a estar no momento, e atenção, Presente para que eu vocês. tenho Só. uma transformação oferecida pela Agendada. Isabel e ainda não consegui fazer. Porque é um A momento que eu tenho, Juliana, se calhar, não está a se perceber calhar não o está a que perceber. é. Mas a Isabel Então, explica um bocadinho. eu A vou Isabel ligar a câmara. explica. Neste Sim, momento, não liguem, eu estou no cabeleireiro. está numa Aqui com a minha transformação. querida Michelle. Estou a cuidar de mim, ou seja, eu não. A Eugénia. Olha ela a Portanto, transformar-se. eu estou-me a transformar porque é preciso a mulher parar e cuidar dela própria. E eu promovo pelo menos uma tarde com mulheres a ir ao cabeleireiro, a ir a uma loja de roupa. Não tem que comprar nada, mas viver um momento para si, cuidar de si. Se algum dia tiver curiosidade, é só pesquisar no meu Instagram. Agora vou dar a palavra à Eugénia. Eugénia, por Estavas a favor, faz falar das publicidade ao meu trabalho, por favor. Oh, Eugénia, falaste das transformações da Isabela. Ela aproveitou aqui o gatilho e mostrou que está-se a transformar. Mas a verdade é que estás sem som. Eles saíram, deixaram o portão aberto, estavam aqui dois cães enormes no meu terreno. O meu gato Pois, já está ali todo. todo aflito. Desculpem. Não faz mal. Estavas a falar das transformações e dos Sim, momentos que às vezes nem paramos para olharmos para nós mesmas, porque sim, a mulher, inevitavelmente, tem um papel cuidador em todas as diversas fases da sua vida, independentemente de verdade. ser mãe ou não, acaba por Sim, ser mais intrínseco este papel do cuidado, seja com a equipa, com os irmãos, com os pais e etc. sim. E a Isabel está com a Michelle que me fez aqui a minha transformação ontem de pintar o cabelo e. Isso mesmo, ela reconheceu-te logo, disse logo, está ali, a Eugénia estava cá hoje. Ontem. Ontem. Pronto, entretanto perdi-me, desculpem. Mas eu encontro-te aqui, vou-te fazer uma pergunta sobre isto, que é, tu falaste há bocado que a tua família te dizia muitas vezes que tu não tinhas jeito para as letras. Sim. Achas que isso pode ter sido uma crença criada em ti que te afastou do teu real propósito? Ou se não tivesses ouvido isso, achas que hoje terias cumprido com algo que... ou não? Isso foi de alguma forma uma crença que te tirou a autoconfiança? É assim, nós não podemos tentar imaginar a vida que Que não poderíamos ter tivemos, tido, não é? poderíamos ter tido, sim. Exatamente. Na verdade, foi uma. Eu fui uma criança muito com uma educação bastante rígida, tinha que me comportar bem, tinha que ser boa menina, tinha que dar beijinhos a toda a gente, pronto, tinha que ter boas notas e vivi sempre ali uma vida, não é? Do padrão normal. Nunca reprovei, entrei na faculdade, acabei o curso, comecei logo a trabalhar, casei, só depois de casar é que fui viver com o meu marido, tive um filho, pronto, cumpri aqui todas estas... Cumpriste com a parte tradicional, típica, sim. Mas, na verdade, a minha autoconfiança é uma coisa que eu trabalho muito em terapia, porque eu tenho-a muito em baixo, no sentido que acho sempre que não sou capaz, que não vou ser capaz, que não tenho nada de novo para dizer, que nada é importante, que as pessoas não estão interessadas nunca no meu trabalho, e depois isto de empreender também não é fácil, não é? Não é chegar e vamos ter logo uma multidão. Então, se uma pessoa tem uma autoconfiança ou
acredita nela de uma forma menos positiva, Reduzida, mais ou não, reduzida. sim, mais reduzida, Com algumas dificuldades, sim. desanima muito mais, não é? E desiste muito mais facilmente, Certo. e perde o foco, e perde aqui a produtividade, digamos assim. Muito bem. Pronto, e aqui eu agora vou perguntar a quem está aqui se tem alguma destas crenças em criança ou se recorda de alguma coisa que agora ao ouvirmos aqui a Eugénia do não tem jeito para isto, ou muitas vezes nós ouvíamos, não chores, engole o choro, não estejas a chorar que isso é só lágrimas de crocodilo. Alguém aqui sentiu que na infância de alguma forma ouvia isto constantemente, ou estás sempre a gritar, ou estás sempre chateada? Vocês têm estas recordações, ou de alguma forma pode ter impactado na vossa vida? A Juliana está a dizer que sim. E tu, Teresa, tiveste estas situações também? Principalmente na escola primária. Até dos professores às vezes, não é? Sim. Lembro perfeitamente de ter uma primária muito... Vocês estão a ouvir com ruído, não? Um bocadinho, mas ouve-se bem. Eu não, consegue-se eu ouvir. ouço bem. Principalmente com a minha professora primária, que era da moda antiga, né? Muito rígida, que não nos dava, castrava-nos completamente a parte criativa. Tínhamos que obedecer às cópias e eu espero que agora seja tudo muito mais aberto, não é? Eu acho que não mudou muito, está muito Não. ainda, por aquilo que eu vejo, sinto que está Não muito mudou estanque, muito, não. está muito Não. idêntico àquilo que era o nosso tempo, muda a forma como mudou a matemática, de resto está tudo igual Sim. quase. Era tudo muito decorado, não é? Era tudo Certo. à base de livros só para decorar, e a parte mental da criatividade nunca foi muito desenvolvida. Foi Sim. mais... Só agora é que gosto mais desta parte Criativa. Sim, completamente. Ou seja, acaba por ser uma forma de tu cumprires algo que não tiveste a oportunidade e estás a resgatar da tua criança Exatamente. interior, da tua infância. Exatamente, é isso mesmo. Só agora é que tenho tempo e disponibilidade para isso. Mais alguém? Acho Sim, que nas sim. escolas devia-se apostar muito mais nisto. Sem dúvida, eu também acho, concordo plenamente. Eu não tenho imagem, não sei porquê, já tentei ativar a câmara, mas pronto, não sei se me ouvem, estão-me a ouvir? Estamos a ouvir, Sim, Cristina, ok, sim, perfeitamente. Eu estava a ouvir a Eugénia, que não conheci, pronto, e hoje também, quem não me conhece também não me fica a conhecer, porque não sei porque é que não aparece a imagem. E a Eugénia é bem mais nova do que eu, e eu estava, e quando eu estava a ouvir, disse, isso no meu tempo a minha educação é que era assim, muito rígida, pronto. Eu não sou assim tão nova. Não? Não, posso parecer com esta cara sem rugas. Pronto, mas tenho 45 anos. Sim, mas não tenho 30. E uma coisa que eu também queria reforçar, desculpa Cristina, é que as pessoas não faziam por mal, os nossos pais não faziam não por faziam, mal. Nós também não fazemos por mal aquilo que um dia os nossos fazemos. filhos vêm reclamar, atenção. É verdade, eles também queriam o melhor para nós. Um dia. Eles Exatamente. queriam o melhor para nós, queriam que... E na altura havia muito pouca gente, não é como hoje, que toda a gente tirava um curso superior, então queria que nós esforçássemos para ter um curso superior, para ter uma melhor vida, não é? Ainda são do tempo que arranja-se um emprego e vai para a vida toda. Então, pronto, eles não fizeram por mal, obviamente, mas não deixam de ter feito aqui alguns estragos. Mas moçazinhas, depois de forma inconsciente, eu vou partilhar, tu não me conheces, Eugénia, eu tenho 68 anos, então a minha educação foi, da escola primária foi anterior ao 25 de Abril, e quando o 25 de Abril aconteceu, eu estava no 7º ano de escolaridade, portanto, corresponde hoje ao 11º ano. E lá está, a minha educação foi muito tradicional, mais era uma menina, era uma rapariga, a grandes projetos, porque os pais, pronto, labutavam e queriam que davam o melhor que podiam, e eu lá fui seguir um curso superior, pronto. Se calhar hoje não o teria feito, teria escolhido outra via, mas naquela altura também o que é que se esperava que uma mulher fosse fazer? Olha, era dar-lhe um curso para tornar-se funcionária pública, era a melhor das hipóteses, que era uma administrativa, coisa boa, era um emprego para a vida. Ou professora primária. E tal, e lá fiquei durante 34 anos, e assim foi, pronto.
mas revejo-me nesse tipo de educação que era muito característica na minha altura. Hoje eu não culpo os meus pais, portanto percebi, não é, que eles fizeram o melhor que sabiam, replicaram bastante o modelo de educação que lhes deram, mas também reconheço que a educação que me deram transmitiu valores que eu considero muito importantes. Exatamente, também é importante nós reconhecermos isso, não é? Porque é a nossa base, não é? Por isso é que nós estamos cá. Sem dúvida. De qualquer forma, se calhar, se eu tivesse, noutro tempo, outra consciência, talvez tivesse, não é? Enverdado por outra situação. Hoje os leques de oportunidades são muito maiores do que eram naquela altura. E pronto, eu segui a minha vida, não os culpo por nada disso, e hoje estou a dar um salto, um pulo, já modifiquei bastante e se calhar vou continuar a modificar-me, e aquilo que eu quero é realizar alguns sonhos ainda que estão por realizar e ser feliz, que é o que toda a gente quer também, no fim, não é? Todos queremos ser felizes, sentir-nos realizados, e pronto, e é por aí que a minha história é uma história vulgarérrima, e lá está. Eu não sei se tenho muito para oferecer, se tenho pouco, não faço a mínima ideia, se aquilo que eu tenho para oferecer tem alguma utilidade para as outras pessoas. Ainda me coloco também essa questão, ou essas questões, porque a minha autoestima não é assim nada de especial, e provavelmente terá a ver com a castração que foi feita. Não faças, não digas, não sei o quê, não é? Pronto, e isso acaba por ficar gravado e, de certa forma, vai refletir-se. E pronto, mas... As memórias, não é? Sim, mas não culpo. Hoje consigo perceber e não culpo as pessoas. Acho que essa parte da cura está feita em mim. E pronto. E agora é um dia de cada vez. Pronto, um dia de cada vez. É, sim. E amanhã lá estaremos, certo? Exatamente, lá estaremos no Santos. Mais alguém queira partilhar aqui uma memória ou algo que pode ter marcado de alguma forma? Não? Vamos lá então. Então, Eugénia, o teu percurso cruza aqui muito a inteligência emocional, a psicologia positiva, o coaching. Tu tens estado a construir aqui um projeto durante estes últimos 4 anos. Queres falar mais um bocadinho sobre este projeto? Como é que tens feito e como é que ele tem surgido? Então, o meu foco principal é levar este tema e a parentalidade para as empresas, muito mais do que a legislação obriga, não é? Porque a legislação obriga a um determinado padrão que é cumprido, não é? A mulher tem direito à licença, mas depois não há legislação que proteja a mulher de ser excluída dos projetos, ser substituída quando volta de licença de maternidade, de fazerem muitas vezes, agora chama-se bullying, não é? Para a mulher... substituições de funções, sim, e etc, pronto, não é? E isso a legislação não prevê, não é? E o meu objetivo é mesmo esse, é ajudar as empresas a criar medidas que possam ser, por exemplo, a preparação da licença. Será que é preciso substituir mesmo a pessoa, ou dentro das funções das outras pessoas conseguimos alguma substituição, pôr a mulher a participar na substituição, não é? De ser ela a substituir, porque às vezes acontece, muitas vezes, as mulheres chegam de licença de maternidade, eu vi isto muito, e está outra pessoa na secretária delas que tirou todo o que ela tinha, tirou, não é? Tirou todas as coisas que às vezes nós temos nas secretárias e põe-na noutra secretária, ou pronto, não há esta preparação. E até há mulheres que gostam de saber como é que os projetos estão a correr, não é? Há outras que não, e temos que respeitar isso, mas há muitas mulheres que gostam de saber, não é telefonar para perguntar coisas, mas assim, olha, aquele projeto está a correr bem, exatamente, ou correu bem, ou não é? Pronto. Como é que foi, está aqui a novidade, sim. Sim, só que é muito difícil entrar nas empresas com isto, porque isto não
não... Vocês estão a ouvir? É muito difícil entrar nas empresas com este tema, porque este tema não faz parte do negócio, não contribui, supostamente, as gestoras da empresa acham que este tema não contribui nada para a produtividade e para o negócio, o que é mentira, não é? Claro. Porque, por isso é que muitas mulheres, quando estão grávidas, põem baixa de risco, não é? Porque começam já a sentir essas pressões e às vezes não é pelo bebê, mas sim pela própria saúde mental da mãe, sei lá, muitas coisas que podem ser trabalhadas, que não custam assim tanto dinheiro, são pequenos ajustes, fazer grupos de, por exemplo, como há aqui esta comunidade, certo, por exemplo, fazer grupos de mães positivo, e pais, não é? Partilha dificuldades. Não é? Há pessoas que estão a passar a mesma dificuldade que eu, há mães ou pais, não precisam de ser só mães, mas pronto, então está a ser um bocadinho difícil de entrar nas empresas. Ainda não consegui, efetivamente, chegar àquele ponto de ter uma comunicação que venda, não é? Que venda este benefício. Já fiz várias formações e workshops, mas em termos de medidas, de implementação de medidas, pronto, está a ser mais complicado. Depois, como quero continuar com o projeto, tentei e consegui, não é, de alguma forma, apoiar as mulheres mães que estão grávidas ou que depois da gravidez querem, de alguma forma, repensar o percurso profissional delas. Certo, preparas um bocadinho o território, o caminho, para que não seja tão duro depois aquele impacto, não é? Sim, não é só numa questão de agora tens que ser empreendedora, não é isso, mas às vezes até dentro da própria empresa conseguir comunicar as novas expectativas, os novos objetivos. Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo muito rápido. Uma vez, há pouco tempo, numa empresa, eles estavam-se a queixar de uma funcionária que trabalhava numa máquina que saía às 5h30. E ela às 5h25 já estava tipo a arrumar tudo, 5h30, punha-se a andar a correr, tocava, marcava o ponto e ia-se embora. E a diretora de recursos humanos, mãe também, disse-me assim: pai, não percebo esta gente, nem dá um espaço, chega ali à hora, parece que contam ao minuto. E eu fui falar com a senhora. Fui falar, até nem estava neste âmbito da parentalidade, mas estava a falar com ela por causa de outra situação, e ela disse-me assim: sabe, é que se eu não sair às 5h30, eu chego à escola às 6 menos um quarto e não às 6 menos 20 e já tenho que pagar prolongamento. Ou seja, era uma questão financeira também. E eu assim, mas porquê que não comunicou isso? Não é? Porque se disser isso, só que as pessoas ainda têm medo, as pessoas ainda têm medo de ser retaliadas, de serem, não é? Então, às vezes é estas questões, uma questão de comunicação, de quais são os teus objetivos, quais são as tuas expectativas, ok, vamos comunicar, vou-te preparar para tu comunicares à tua entidade patronal. E também de forma individual, não é? Ou pessoas eu há pouco tempo estive numa em solo, num festival de... Sim, eu vi que tu tinhas estado... É muito sim. giro, aconselho a toda a gente a irem para o ano, porque é muito bonito, é uma coisa muito real, e veio uma mãe ter comigo e disse-me: olha, eu estou de baixa, estou em burnout, eu não quero mais trabalhar naquela empresa, e ela trabalhava em casa, mas no... fazia das tecnologias, não é? Sites e coisas assim. Ela assim, eu não quero mais. Eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei o quê. Pronto, e estamos a trabalhar juntas, não é? Para ela perceber qual é o caminho dela. Como se fosse um projeto de coaching, em boa verdade, mas que alimenta com outras coisas, com a culpa materna, com os mitos da mãe perfeita. Exatamente, tirar aquela crença de que a mãe tem que se fazer sempre assim, que a mãe e depois não é só isso, depois sobra muito também para a parte mãe, não é? Aquela história que ainda falámos há bocado, que é não sejas tu encarregado de educação, que é para teres tanto trabalho, não é? Mas é um bocado por aí. E tu então desconstruíste um bocadinho, é um projeto que tens, que é levar às empresas precisamente esta outra vertente, que também está na base dos pilares do bem-estar e da harmonia nas empresas, não é? Sim. E há normas, até já há uma norma do bem-estar. Sim, não é? há duas, sim.
dada a conciliação e a do bem-estar, coisa. Tem a ver com a conciliação da vida profissional e E, pessoal, e pessoal, depois, sim, e depois a outra e a parte do bem-estar e a sim. felicidade nas organizações. Sim. Mas nem por essas normas, não é? Que eu tento conciliar as duas coisas, e porque é uma norma, não está a ser fácil. Pronto, tenho que trabalhar, sei que tenho que trabalhar aqui a minha comunicação, a minha resiliência e pronto. E também estou um bocadinho traumatizada com, com estas questões das empresas e tenho que repensar melhor, mas já há planos para fazer isso, para setembro começar em força. Muito bem. Mais alguém, ou se alguém quer aqui colocar alguma questão à Eugénia? Juliane. A Juliana já sabe tudo de mim. Já sabe tudo. Queres colocar aqui alguma questão ou fazer alguma intervenção? Então, Eugénia, aqui partindo para o último ponto, que é a tua tiny house, queres falar sobre isso e o que é que tem sido este desafio e esta forma de estar? Olha, se não tivesse sido a maternidade e esta vontade que eu tive de ser eu, né, eu depois de ser mãe fiz piercings, fiz uma tatuagem, pronto, esta vontade de ser eu e de ir à minha essência, não é? Que eu tenho aqui uma essência um bocadinho, o meu sonho de vida era ter uma autocaravana, viajar pelo mundo, ser freak, mas uma freak limpinha, estás a ver? Ali com os cuidados, com a estrutura da Isabel a ajudar-me, mas a vender coisas, artesanato, coisas assim, sabes? Ser livre, completamente livre. Mas pronto, não sendo isso possível ainda, nunca se sabe o futuro, nós em família decidimos, nós vivíamos em Vila Nova de Gaia e decidimos, ok, vamos vender a nossa casa. Se vender, vendemos, se não vender, não vendemos, tal e qual como foi com o Sebastião, não é? E vendemos. Então tivemos que sair da nossa casa. Nós já queríamos vir aqui para o Ferrador, tínhamos aqui este espaço, mas quando vendemos, tínhamos 2 meses para sair e o que é que pensamos? Olha, há aquelas casas de rodas, porque certo. A renda iria todo o dinheiro, ou metade do dinheiro que nós precisávamos para a casa. Senhora, há aquelas casas de rodas, aquilo tem poço, tem eletricidade, bora lá. E talvez se não fosse, porque também a partir da pandemia nós começamos a viajar muito de autocaravana, né? Alugamos sempre no verão e vamos. Se não fosse isso, se calhar teria sido uma adaptação mais difícil, não é? Porque isto é quase como uma autocaravana, não é? Os corredores são estreitinhos, a gente só passa um de cada vez. E, está bem que tem 3 quartos, 2 casas de banho, não é assim tão pequena, mas deixamos tudo. Nós vendemos a casa com tudo lá dentro. Isso é que foi um grande desafio, uma mudança. Só trouxemos a roupa e alguma, pelo menos a minha, eu só trouxe 1/3 da roupa que tinha, alguns brinquedos para o Sebastião, trouxemos 6 pratos, sopa, 6 pratos de normais, talheres, 2 travessas, pronto, uma coisa assim, canecas, copos, pronto. E viemos para aqui, já fez um ano dia 13 de junho, que dormi aqui pela primeira vez. E foi um ano desafiante, era o que eu estava a dizer à Daniela antes de chegarmos. Mas indo aqui, antes disso, ainda aqui a questão do desapego, não é? O desapego para mim é um limpar da alma, não é? Há pessoas, eu não era assim. Eu fiquei assim, estava grávida de Sebastião já quase no último tempo, tinha que esvaziar um escritório para fazer o quarto dele e dei tudo fora. Certo. A partir daí nunca mais parei, não é? Eles até gozam comigo. Lá vai ela com o saco de lixo, porque vai tudo fora. O que não é preciso, não. Usaste esta roupa durante este inverno, não, para o próximo também não vais usar, por isso dás a roupa. Pronto, e este desapego para mim limpa-me muito a alma
e aproxima-me de quem eu sou, porque na verdade eu sempre achei que era muito apegada, mas eu na verdade sou desapegada. Engraçado, não é? Como é que tu te Sim. apercebes disso agora, assim, numa idade já mais avançada, Sim. não é? Sim. E pronto, e este ano, como eu estava a dizer, foi bastante desafiante, porque o Sebastião ainda está em Gaia, por isso nós fazemos viagens todos os dias para ir levá-lo à escola, porque não o quis tirar no 4º ano. Foi um ano muito desafiante, por viagens, porque eu trabalho muito em casa, então em Gaia eu abria a janela e eu ouvia barulho, né? Eu morava assim em cima de um jardim, era o barulho dos miúdos, era o barulho do café. Eu aqui só ouço passarinhos e vejo o pinhal. Então, houve dias que, quando começou o inverno, que eu tinha crises de ansiedade. Tinha mesmo que parar tudo e ir ver o mar, ou caminhar, ou ir a um café, porque custou-me muito esta transição. Certo. E pronto, e está agora a acabar um ciclo e a começar outro, que acho que vai ser quase aqui um recomeço outra vez. E tive a sorte de encontrar pessoas, porque eu não conheço aqui ninguém, tive a sorte de encontrar algumas pessoas, poucas, mas algumas pessoas que me ajudaram, muitas vezes mesmo sem saber que me estavam a ajudar. Uma foi a Juliane, sem dúvida, que foi a primeira minha amiga aqui de Douro, e outra foste tu, Daniela, que, Ai, sei lá, meu Deus! a sério, que me acolheste de uma forma muito honesta e pronto, e senti-me acolhida. Certo, tu chegaste até nós, não é? Enviaste um e-mail Sim, e eu falei mas a contigo. partir daí, Sim, pronto, acho certo. que Sim, senti-me aqui um bocado acolhida por isso. obrigada. Obrigada, Eugénia. É muito gratificante ouvir isso. Olha, tu queres partilhar aqui mais alguma dinâmica ou alguma coisa com o grupo? Há aqui mais Quero. alguma? Sim? Então, eu fiz aqui um produto, que são umas cartas, que se chama Maternidade Submersa. Tem aqui o desenho que foi meu filho que fez, que é um aquário cheio de peixes. E estas cartas não são do tarô, deviam ser, mas não são. São 25 cartas, mais esta que é da explicação do que é o aquário, ou seja, o aquário é um método que eu utilizo nestes meus acompanhamentos individuais, que o aquário, muito rapidamente, o que é que significa? As paredes são a nossa sociedade, que nos limitam e que nos impõem ali muitas regras, escritas no aquário. A água é as pessoas, é o sítio onde vivemos, é toda uma envolvente. Toda a nossa envolvente. E os peixes somos nós, que andamos sempre aqui a tentar quebrar o aquário, mas é sempre muito difícil, porque depois há outro peixe que nos vai julgar e pronto. E este é um método que eu uso muito mesmo para desbloquear estas crenças e as pessoas se sentirem mais, se aproximarem mais da essência delas e não do que o que querem, do que a sociedade quer fazer delas. Então, eu queria tirar aqui uma carta para nós, e são cartas que têm mensagens, perguntas, e que vocês podem refletir, ou num journaling, ou sei lá, ou de manhã todos os dias, mesmo que não queiram escrever, para pensar, para ficar com esta, para ir abrindo aqui, não é? Abrindo aqui um bocadinho também o mindset. Sim. Então esta carta diz: qual a maior permissão que recentemente te deste para viver a tua criatividade? Descreve-a. Muito alinhada ali com o que a Teresa também estava a dizer, e também a Cristina. Então, pronto, eu tenho aqui um miminho para vocês. A Juliane já tem as cartas, por isso não interessa. Mas se quem quiser de vocês, só as que tiveram ao vivo, lamento, quem vai ver na gravação, se quiserem, elas estão à venda por 8€. Também não é assim uma fortuna. Mas eu queria vos oferecer. Obrigada, então, Eugénia. Se vocês quiserem, mandem-me um WhatsApp por WhatsApp a vossa morada, que chega lá, pelo correio. Só se forem aqui de muito perto. A Isabel... Tens aí a Isabel? A Isabel, pronto. A Isabel, quando ela estiver a passear o cão, eu vou-lhe atirar as cartas. Tira, quando tu estiveres a passar por mensagem, tira. É o grito. Isabel!
É isso. Mas as outras meninas, se quiserem... Michelle, vou-te dar umas também. Não sei se ela ouviu. Se quiserem as outras meninas, eu envio pelo correio. É uma oferta minha, um presente meu. Obrigada, Eugénia, por este bocadinho de gratidão. Eu agradeço pela minha parte. Eu moro em Aveiro, assim, portanto, quem sabe um dia até posso ir ao furador. Olha, pode ser também. Pode ser, mas mande-me a sua morada que eu envio na mesma. E depois, quando vier cá, liga-me e podemos tomar um café com a Isabel. Exatamente. E com a Juliane, que também já mora agora aqui à chamam-me, frente. mora aqui ao lado, também estou aqui ao ladinho. Tomamos todas um cafezinho, também vou ir ter convosco. Isabel, estás a ouvir? Sim, combinadíssimo. Diz à Estou aqui quase. Diz à Michelle que eu vou-lhe dar umas cartinhas também. Michelle, a Eugénia vai-te dar umas cartas. Sim, é com mensagens. Está bem? Legal, obrigada. Obrigada, Eugénia, eres uma querida. Ai, Raíssa, também te dou umas. Olha, também tenho umas para cartas. você. Pronto, estão todas felizes já. Se alguém quiser dizer mais alguma coisa ou fazer alguma questão, Eugénia, estejam à vontade. Eugénia, se quiseres partilhar mais uma coisa, partilhas. Se não, também damos por encerrado, porque tens o teu menino, não é? Multiplicas-te nos teus diferentes papéis, assim como eu, que esta hora acaba por ser uma hora muito também de casa e para ser leve, para não ser tão pesado, já tínhamos conversado também de não ser uma coisa muito extensa e é muito bom ouvir a tua gargalhada, sabes disso? Sabes que contagia. Eu sou mandada calar muitas vezes, principalmente isso é nas normal. empresas. É normal, tipo, porque não se ria, o gargalhar está a interferir com os colegas. O gargalhar está associado a muita brincadeira, às vezes até eu lembro-me de ouvir que era muito riso, pouco juízo. Pronto, lembro-me de ouvir isso. Se calhar mas deixa-me só contar uma história muito rápida. Lembro-me de estar a fazer um projeto em Cabo Verde, ali na terra da Juliane, que eles todos muito simpáticos, pronto, uma empresa pequenina, mas pessoas muito boas, e eu estava num gabinete aquilo era assim comprido, o dono estava num gabinete, o CEO, e eu estava no outro, na ponta, tinha montes de divisões pelo meio. Só que a funcionária da limpeza ia para lá e começava a dançar o funaná, e ensinar-me a dançar funaná, e depois aquilo era sempre uma gargalhada. E eu ria-me, né, nestes prantos. E vem o dono da empresa, entra assim na porta do meu gabinete. Eu pensei, pronto, senhor Antério, eu não me rio mais, não me diga nada que eu não me rio mais. Ele, não, isto dá uma alegria, estou ali a trabalhar e sempre que a Eugénia dá uma gargalhada que eu não sei de que é, eu sorrio. Claro. Então, isto traz aqui um ambiente muito bom. Por isso, às vezes as culturas também ajudam. Também mudam, aqui. sim, ajudam também muito. Mudam, mas sou mandada calar muitas vezes. Muito bem. Silenciada, exatamente. Calada assim um bocadinho forte. Sim. Olha, Eugénia, obrigada por este bocadinho, obrigada a todas. Obrigada Voltem eu. mais vezes. Eu depois vou disponibilizar a gravação também. E quem for o caso, até amanhã, porque algumas de nós vamos estar no Santos e vamos nos encontrar. Eu não vou conseguir ir pessoalmente. Pronto. Vês online. Sim, vou ver online. Obrigada. Obrigada, Eugénia. Obrigada. Tchau. Beijinhos. Obrigada. Obrigada. Beijinho.